Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas ao nosso curso sobre o presente e o futuro do trabalho. Então, a gente acolhe com muita alegria, com muito carinho, a cada uma que chega agora nessa sala virtual, que é a possibilidade que nós temos de nos encontrar nesses dias para fazer, então, este processo de formação que nos mobiliza a pensar e refletir sobre o trabalho, né, sobre questões sociais, políticas do país, que a gente, de maneira muito concreta, a partir da Sexta Semana Social Brasileira, atua e trabalha, trazendo à tona, então, temas muito importantes relacionados à terra, ao teto e ao trabalho. Então, boa noite para quem chega nos canais do YouTube, do Facebook ou de outras redes sociais, da Semana Social Brasileira, da Rede Jubileu Sul e da Pastoral Operária. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Então, eu sou a Alessandra Miranda, estarei com vocês essa noite para facilitar, moderar este primeiro módulo, que com muita alegria a gente dá início, então, ao curso sobre o presente e o futuro do trabalho. Então, o curso ele é uma realização, ele é uma organização da Semana Social Brasileira, juntamente com a Pastoral Operária, também com a parceria da Rede Jubileu Sul Brasil. A gente, então, organiza esse curso e propõe de maneira virtual para que a gente possa aprofundar sobre temas que são das pastorais sociais, dos movimentos sociais, mas também temas centrais da Sexta Semana Social Brasileira, Mutirão pela Vida, por Terra, Teto e Trabalho. Então, a gente vai chegando na sala, estarão disponíveis para vocês o link que dá acesso à lista online de presença. Então, é importante que vocês acessem esse link que será disponibilizado para que cada um possa fazer a sua assinatura da presença e a gente poder fazer, então, a emissão dos certificados ao final do curso. Então, nesse clima de acolhida, de abertura, de início, a gente, então, mobiliza agora para um momento de poesia, né, e de imagens que nos ajudam, então, a iniciar este processo de formação tão importante para cada um e para cada uma de nós. Então, a gente escuta essa poesia e vê as imagens no sentido também de introduzir esse primeiro módulo do curso Presente e o Futuro do Trabalho. Classe trabalhadora muda a história. Escravos em rebelião, servos realizando a própria plantação, operários e operárias na linha de fabricação, transformando a produção de série em união. Na importância da mão na mão, cabeça nos sonhos, pés firmes no chão. Classe trabalhadora muda a história, porque segue na produção. Produz grupos, produz lutas e variadas lutas. Quebram as máquinas, são grevistas. Param as consciências, são ativistas. Retocam os corações, revertem ações, são artistas. Classe trabalhadora muda a história, porque segue a trabalhar. Com o martelo, o giz, a panela, a vassoura, o bisturi e a seringa de injeção. No torno, máquina de costura, escavadeira, teclado, headphone ou só apertar botão. Dirigindo carro, ônibus, moto ou bicicleta, coordenando a reunião. Cantando, contando, tocando, representando a vida na atuação. Aprende que sem trabalho não há capital e acalenta o trabalho, solidário e sem patrão.
A valorosa muda a história e guarda memória, porque segue exercendo com orgulho suas funções. Ensina a solidariedade, opera a união, entrega emoções. Cozinha ideias, costura versos, fabrica canções, limpa o medo, escreve sorrisos, constrói atuações, arquiva forças, planta confiança, compartilha informações. E toda a riqueza do mundo é gerada por suas produções. E que a conquista do mundo justo vai sendo gerada por resoluções. Classe trabalhadora muda a história. Então, muito obrigada a Toninha e a Osnilda, que nos ajudaram nesse momento com a poesia. Em algum momento ficou cortando ali, né, a voz da Toninha, mas a gente vai disponibilizar também essa poesia que foi elaborada, que foi criada especialmente para esse momento, a gente vai compartilhar com cada um e com cada uma de vocês. Para quem está chegando agora, mais uma vez, bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a Alessandra, secretária executiva da Sexta Semana Social Brasileira, e hoje venho facilitar esse nosso primeiro módulo do curso O Presente e o Futuro do Trabalho. Então, vamos lá, algumas informações sobre o curso, que é muito importante para a gente, que são muito importantes para a gente, nesse primeiro módulo, para a gente também compreender que o curso ele faz parte de um processo de formação, que tem outras temáticas também importantes, da terra, do teto, do trabalho, da economia, da democracia e da soberania, que a gente vai, ao longo deste ano e ao longo do ano que vem, também trabalhando nos nossos caminhos formativos. Então, o curso ele tem 3 objetivos, que rapidamente eu vou trazer aqui. Um primeiro objetivo que é ajudar a classe trabalhadora no entendimento sobre a nova realidade do mundo do trabalho, a partir da reestruturação produtiva e das novas relações de trabalho, proporcionar aos espaços, dioceses, comunidades, paróquias, movimentos sociais, uma reflexão sobre a organização e o engajamento na luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora e fortalecer essa dinâmica e o tema do trabalho dentro da articulação da Sexta Semana Social Brasileira. Então, nós estamos organizados para o curso em 5 módulos, começando hoje, então, o módulo 1, que vai trabalhar, né, que vai fazer um momento formativo com a gente sobre as mutações no mundo do trabalho. Então, o César Sanzon, que é professor, que também é nosso companheiro nos espaços de formação política, das pastorais sociais e dos movimentos populares, né, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vai nos ajudar, então, nessa reflexão, nesse momento de formação sobre o módulo 1. Na próxima terça-feira, então, no dia 8, a gente tem o módulo 2, que vai trazer como tema central o trabalho no contexto da pandemia. Então, aqui a gente tem um pouco mais, apesar que a realidade ela vai estar presente em todo o processo, né? Mas aqui a gente tem esses elementos do desafio de compreender e de atuar e de organizar sobre o trabalho neste contexto da pandemia que envolve tantas questões do ponto de vista da nossa sobrevivência. Então, a Sandra Gemba, que também é professora, especialista pela USP, com doutorado e mestrado também, que a gente vai conhecê-lo um pouco melhor, e também da Universidade Estadual de Campinas, vai nos ajudar nessa reflexão. Seguindo, então, ainda em junho, no dia 15, que também é uma terça-feira, nós vamos, então, entrar no módulo 3, com o tema central, a igreja frente aos desafios do mundo do trabalho. Então, é uma reflexão bíblica, teológica, a partir do ensino social da igreja, né, dos elementos da espiritualidade, de perceber qual que é o nosso papel nessa dinâmica, a partir desse lugar também, né, de diálogo com o mundo e com as coisas que estão aí.
Então, quem vai nos ajudar na assessoria desse módulo 3 é o padre Hélio Gasda, que ele é professor da FAGE, né, da Faculdade dos Jesuítas, lá em Minas Gerais, e vai nos ajudar, então, nesse caminho de formação sobre a igreja frente ao mundo do trabalho. E seguindo, então, a gente chega no quarto módulo, ainda também no mês de junho, no dia 22, com o tema central alternativas de organização do trabalho hoje, né? Então, aqui a gente vai escutar e vai refletir através e com as lideranças da economia solidária, da agricultura familiar, de experiências de empresas que se organizam de maneira autogestionária, para a gente pensar como é que essas organizações se dão na perspectiva do trabalho. Então, aqui a gente vai ter a presença da Rede Chique-Chique, da Rede Esperança, da Cooperativa Central de Produção Industrial dos Trabalhadores em Metalúrgica, que irão nos ajudar a partir das suas experiências concretas da autogestão, da economia solidária e da agricultura familiar. E seguindo, então, nós chegaremos no quinto módulo, que será no dia 29. É importante dizer que todos os módulos acontecem nas terças-feiras, das 19h30 às 21h30, horário de Brasília. Então, a gente chega no último módulo com a organização da classe trabalhadora. Então, é o momento da gente refletir, juntamente com a Carmen Fórum, que é a secretária executiva da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, e o Douglas Eliodoro, que é das Conexões Periféricas, lá do Rio de Janeiro, que irão nos ajudar, então, trazendo elementos sobre a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, é este o caminho que nós pensamos para os 5 módulos. Nós esperamos que todos consigam fazer os 5 módulos, né, assistir todas as aulas. Todas as aulas serão acompanhadas de materiais de aprofundamento. Nós já disponibilizamos, inclusive, um material de aprofundamento do módulo 1, né, desse primeiro módulo que nós iremos vivenciar hoje. Então, é nessa dinâmica que nós gostaríamos de lembrar novamente da lista de presença virtual, né, para que cada um possa acessar o link e assinar a lista, porque é importante para a gente essa informação para a emissão dos certificados. Então, agora, a gente convida, então, não, na verdade, antes de convidar o professor César, só uma informação sobre a forma, né, ou a metodologia que nós iremos utilizar nas aulas, especialmente nessa aula de hoje, talvez tendo alguma mudança, né, de um módulo para outro, mas hoje nós iremos trabalhar da seguinte maneira. Então, tem esse primeiro momento de introdução, de acolhida, de informes gerais. Em seguida, então, a gente passa para o professor César, que vai fazer, então, a sua exposição em 40 minutos, né? A partir da temática central e dos elementos aí trazidos por ele. Depois desse momento, nós teremos, então, um momento de olhar um pouco para as perguntas, para os comentários, né, que vocês que estão participando de maneira virtual fizeram. Então, o Jardel está aqui para nos ajudar nessa tarefa. É claro que nós não iremos dar conta de responder a todas as perguntas, né, mas é muito importante que elas sejam feitas a si mesmo, porque isso pode nos ajudar a elaborar ou a disponibilizar materiais que também possam ir de encontro às questões trazidas por vocês que estão acompanhando e que estão fazendo este processo de formação. Enfim, logo em seguida, então, né, com os devidos informes, nós iremos novamente devolver a palavra para o professor César, para que ele possa fazer, então, os comentários ou responder algumas perguntas, né? Ele terá aí 20 minutos para fazer esse fechamento final, esse fechamento do módulo. Então, durante o módulo, nós teremos alguns vídeos
curtos vídeos sobre realidades ligadas ao mundo do trabalho e às questões que nós queremos provocar neste processo de formação. Então, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. A gente convida agora, então, o professor César Sanzon, que é professor de Sociologia do Trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que conosco também nos ajuda em vários processos de formação relacionados às pastorais sociais, às semanas sociais, à pastoral operária, né, e outras contribuições nesses nossos espaços eclesiais de reflexão sociopolítica. Então, eu passo agora para você, César, e você tem 40 minutos, então, para refletir aí conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tá ótimo, Alessandra. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, viu? Boa noite também ao Jardel, a Jússia, ao Nilda, a Toninha, que estão nos bastidores aqui conosco. E, claro, muito obrigado pela presença de cada um, de cada uma, que está aqui prestigiando, né, esse curso. Parabéns pela iniciativa, tá? Então, agradeço a presença, o interesse de cada um de vocês, tá? Muito obrigado, né? E vamos junto, né? Vamos junto conversar sobre essa realidade dramática, né? A ideia é a gente pensar um pouco o presente do mundo do trabalho brasileiro, mas na perspectiva de pensar os desafios para frente, para o futuro, né? Então, sempre que a gente faz uma análise, digamos assim, mais de conjuntura, ela sempre tem essa pretensão, né? De a gente pensar quais são os desafios que são colocados para nós todos, né? Enfrentarmos, não é? Eu começo dizendo a vocês o seguinte, né? Todos nós estamos acompanhando, lamentavelmente, a realidade do mundo do trabalho brasileira é dramática, né? Agora, mesmo semana passada, saíram os dados da PNAD, que é essa pesquisa nacional por amostragem de domicílios, que é feita a cada 3 meses, né? Sobre o mercado de trabalho brasileiro. E essa pesquisa, né? Ela dá conta do seguinte: atualmente, a taxa de desemprego em nosso país atingiu 15 milhões de brasileiros, não é? Juntam-se esses 15 milhões de desempregados, um total de 6 milhões de desalentados. O que significa isso? É uma categoria do IBGE. Desalentados são aquelas pessoas que desistiram de ir ao mercado de trabalho e procurar uma ocupação. Atenção, hein? Nós não estamos falando aqui daquelas pessoas que vão ao mercado de trabalho procurar um emprego de carteira assinada. São aquelas pessoas que desistiram de ir atrás de qualquer ocupação, mesmo que informal. 6 milhões de brasileiros desalentados, desanimados, prostrados, se sentindo impotentes, não é? Desesperançados. É um dado realmente estarrecedor. Aí, se você acrescenta, a PNAD indica ainda que, além dos 15 milhões de desempregados e dos 6 milhões de desalentados, o número de trabalhadores informais no Brasil chega a aproximadamente 35 milhões, não é? Então, vejam bem, se a gente somar esse contingente de desempregados, desalentados e do contingente que está no mercado informal, a gente vai encontrar mais de 50 milhões de trabalhadores brasileiros em condições vulneráveis. Ora, quando a gente tem presente que a PEA, a população economicamente ativa do Brasil, é 90 milhões, isso significa que 60%, né, da classe trabalhadora brasileira encontra-se sem proteção social, sem direito, sem carteira, sem um salário mensal regular, sem adicional de férias, sem tempo sem contagem de tempo para acesso à previdência, não é? 60% dos trabalhadores brasileiros encontram-se em condição vulnerável sob a perspectiva do trabalho. Claro que essa realidade, né, a gente sabe, ela foi agravada ainda mais pela pandemia, né? Em apenas um ano de pandemia, aproximadamente 8 milhões de postos de trabalho no país foram cortados. Então, esse é um primeiro dado, né, um dado alarmante, estarrecedor, uma situação dramática. É importante ter presente também que acompanha essa situação de dramaticidade na realidade do trabalho, o retorno da fome, né? Tem circulado aí uma recente pesquisa que mostra que 117 milhões de brasileiros, ou seja,
mais da metade da população brasileira encontra-se num quadro de insegurança alimentar, ou seja, não se alimentam corretamente como deveriam. E desse contingente, 19 milhões estão passando fome, literalmente passando fome, ou seja, aquelas pessoas que não têm a comida mínima necessária para saciar a fome, né? E desse total de 19 milhões que passam fome, aproximadamente 8 milhões estão concentrados no Nordeste brasileiro. Então, uma primeira reflexão que eu queria fazer com vocês, né, para a gente dialogar, conversar, é que a sensação que eu tenho, não é que, lamentavelmente, tristemente, a sociedade brasileira está se tornando uma sociedade estamental, não é? Ou seja, estamos deixando de ser uma sociedade de classes, estamos tornando uma sociedade estamental. Veja, o que significa quando a gente fala que a gente está deixando de ser uma sociedade de classe? Classe é um conceito da literatura marxiana, não é? E significa que você tem o quê? Grupos sociais, né? Você tem um embate, né? Você tem um contencioso entre grupos sociais, entre aquele grupo que possui, que comanda a força de trabalho e os trabalhadores. Mas o interessante é que, em uma sociedade de classe, você tem a luta por direitos. Isso é importante, isso que caracteriza, né, uma sociedade de classe, uma sociedade onde os trabalhadores lutam por direitos. Né? Ora, o que a gente está vendo atualmente na sociedade brasileira é sempre cada vez mais uma negação do direito a ter direitos. E isso é o que caracteriza uma sociedade estamental. Uma sociedade estamental é aquela sociedade organizada em pirâmide, onde você tem as frações, né? Mas as pessoas que estão presas naquela fração da pirâmide, elas não conseguem ter mobilidade social, elas estão ali congeladas naquela fração, né? Elas não conseguem sair daquela situação que se encontra, ou seja, elas não conseguem romper, não é? E sequer lutar por direitos. Então, esse é uma primeira questão que eu queria colocar, que nós estamos assistindo a uma regressão da sociedade brasileira do ponto de vista de direitos, do ponto de vista da dignidade, não é? E eu lembro aqui de um grande pensador brasileiro, Caio Prado, né, que ele dizia que a sociedade brasileira ela já nasce, né, como uma sociedade sem direitos. O Brasil nasce como uma plataforma de exportação para fora, e os senhores de engenho, não é, que eram considerados o setor orgânico, aqueles que tinham renda e tinham relação, né, com o capitalismo de fora. Agora, essa sociedade dos senhores de engenho estamental, ela era sustentada por um setor inorgânico que eram os escravos, né? E os escravos, a gente sabe, não tinham direito, eles não tinham renda, não é? Como diz o jesuíta historiador Antonil, aos escravos eram reservados os 3 P's: pau, que era, né, o tronco, o castigo; o pano, que era o mínimo de vestimenta; e o pão, não é isso? Que era o mínimo de alimentos. Então, era uma sociedade, a sociedade colonial era uma sociedade sem direitos. E hoje, lamentavelmente, a gente pode talvez fazer essa leitura que estamos nos transformando novamente numa sociedade sem direitos, né? Veja, recentemente, o presidente da República, né, não faz muito tempo, né, ele falou que o brasileiro teria que escolher entre trabalho ou direito, por ocasião do lançamento da carteira verde e amarela, que é exatamente o quê? A carteira verde e amarela é a simbologia da desvinculação do direito ao trabalho. Historicamente, o trabalho ele sempre foi vinculado ao direito, à luta por direitos. E hoje a gente assiste essa desvinculação, né? Então, essa é uma primeira observação, né? Lamentavelmente, somos uma sociedade onde cada vez mais é negado o direito a direitos. O nosso povo não tem direito à moradia, não tem direito à alimentação. Nesse momento, encontra-se bastante limitado o direito à educação, em função exatamente da pandemia. Não tem direito à vacina, não é? Essa é a situação da realidade brasileira. Um retrocesso gigantesco que nós estamos assistindo. Evidentemente que esse retrocesso não nos deve fazer, não nos deve prostrar, né? E nós temos que reagir a isso, e a gente vai conversar um pouco sobre isso também.
Bom, então a primeira perspectiva é sobre a questão do trabalho hoje é essa, né? A sociedade do trabalho brasileira, isso também é um processo mundial, mas sobretudo aqui, vem sofrendo uma ofensiva gigantesca contra os direitos. Aliás, é importante ter presente aqui o seguinte, a burguesia brasileira, ela sempre foi refratária a que os trabalhadores tivessem direito. É importante ter presente o seguinte, o primeiro conjunto de direitos, né, que os trabalhadores brasileiros tiveram acesso foi em 1943, não faz nem 100 anos, com a constituição da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Mas já naquela época, em 1943, né, a Fiesp, que já existia, a Federação da Indústria de São Paulo, ela foi radicalmente contra, não é, a instituição da CLT, e ela sempre lutou pela derrogação de direitos. E a primeira oportunidade que a burguesia brasileira teve, ela rasgou a CLT. Né, agora, recentemente, em 2017, com a aprovação da reforma trabalhista. A reforma trabalhista é nada mais, nada menos do que a supressão dos direitos da CLT, né, a partir de um princípio que está colocado nessa reforma, que o negociado prevalece sobre o legislado. Ora, a CLT parte de um princípio, né, de que na disputa entre o capital e o trabalho é mais fraco. Então, o Estado tem que entrar como aquela instituição que protege os trabalhadores e estabelece uma base, um patamar mínimo de direitos. Ora, é isso que a reforma trabalhista vem suprimir. Não há mais essa base mínima de direitos a partir do princípio que o negociado prevalece sobre o legislado. E a gente sabe que numa negociação entre capital e trabalho, os trabalhadores sempre são mais frágeis, ainda mais nessa conjuntura de brutal recessão econômica. Então, isso é um outro aspecto que eu acho importante destacar. Não é? A nossa burguesia é uma burguesia insensível, não é? Que não tem compromisso com a nação, com o povo brasileiro, com um país mais democrático, um país mais justo, um país que avance, né, para patamares minimamente civilizatórios. Quero fazer um destaque aqui, que ontem a CPT publicou seu relatório anual de conflitos no campo 2020. E o relatório aponta um crescimento dos conflitos no campo e aponta um crescimento da exploração do trabalho no campo. E uma das facetas da exploração do trabalho no campo é o trabalho escravo, né? Ou seja, em pleno século XXI, já no primeiro quarto do século XXI, o Brasil ainda registra tristemente, de forma bastante constante, trabalho escravo, né? E o trabalho escravo, esse desrespeito aos direitos dos trabalhadores no campo, está relacionado também à nossa história. Inclusive, quando Vargas institui, não é, a CLT, os direitos dos trabalhadores e o direito à previdência e o direito à organização sindical, esse conjunto de trabalhadores não foi estendido aos trabalhadores do campo, né, porque Vargas era um grande fazendeiro, né, estancieiro, como se fala no Sul, granjeiro, e ele, atendendo aos interesses da burguesia agrária, aos latifundiários, os direitos da CLT não foram estendidos aos trabalhadores rurais, né? Esses direitos de isonomia chegaram apenas no início da década de 60 no governo João Goulart, inclusive o direito de organização sindical. Daí a origem das ligas camponesas, considerando que os trabalhadores rurais não podiam se organizar em sindicatos. Isso é só para dar um rápido quadro, né, de como a nossa história é uma história refratária, é uma história de resistência, de impedimento, de não acesso, né, dos trabalhadores aos direitos. E esses direitos conquistados às duras penas estão sendo todos eles agora atacados, né, duramente, né, através da lei da terceirização, através da reforma trabalhista, através da carteira verde e amarelo, etc. e tal. Primeira, então, característica que eu queria destacar aqui diz respeito a isso, né? A esse momento difícil na sociedade brasileira, de ofensiva do capital sobre o trabalho e da retirada de direitos, né? Que configura isso que nós estamos assistindo. 60% dos trabalhadores encontram-se sem proteção social, né? O que significa isso para gerações futuras, processo à previdência? Uma segunda característica, para além do desmonte dos direitos,
diz respeito, que também está provocando mudanças substanciais na sociedade de trabalho, diz respeito a uma coisa que os pesquisadores denominam de evolução das forças produtivas, que também está reestruturando, não é, o capitalismo no mundo e aqui no Brasil. Diz respeito ao advento da revolução tecnológica, a revolução 4.0. Veja, a gente ouve muito falar em revolução 4.0, né? Quarta revolução industrial. Isso é uma referência a uma mudança de patamar importante do capitalismo mundial. Diz respeito a inovações tecnológicas que estão sendo colocadas, não é, no processo produtivo, que estão alterando substancialmente o modo produtivo, com inflexões profundas sobre a organização do trabalho e sobre os trabalhadores. Então, a gente sabe, nós tivemos ao longo da história da humanidade algumas revoluções, né, produtivas, a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, e mais recentemente nós tivemos a terceira revolução industrial, a partir dos anos 70, e agora, nesse início de século, nós estamos assistindo essa nova revolução produtiva, a revolução 4.0, que diz respeito à inteligência artificial, à impressora 3D, aos transportes robotizados, enfim, a internet das coisas, essas coisas, a biotecnologia, a nanotecnologia, todas essas coisas estão muito presentes, estão reestruturando radicalmente o mundo do trabalho. Aliás, uma das manifestações dessa Revolução 4.0 diz respeito à chamada uberização do trabalho. Eu quero falar brevemente sobre isso. Veja, essa Revolução 4.0, que são esses avanços, né, impressionantes aí na área da informática, etc. e tal, estão criando o que alguns chamam do capitalismo de plataforma. O que é o capitalismo de plataforma? São exatamente essas novas empresas, né, que lidam com o conhecimento, essas novas empresas de informática, essas grandes corporações mundiais, né? Então, o Google, mas do ponto de vista do trabalho, a mais conhecida é a Uber, né? Que é essa plataforma, né, digital, enfim, que todos nós conhecemos e utilizamos, né? E as suas plataformas congêneres, né? É interessante que essa plataforma do Uber, né, ela deu origem a esse conceito de uberização do trabalho. Quando a gente está falando em uberização do trabalho, a gente está falando exatamente nesse novo tipo de trabalhador que é bem característico do século XXI, não é? Que é esse trabalhador que vive uma condição de trabalho onde há uma total e completa ausência de regulação no trabalho. Então, o trabalhador de aplicativo, estamos falando do motorista e dos entregadores de aplicativo, aqueles de bicicleta e aqueles de motocicleta, não é? São trabalhadores onde eles são responsáveis pelo seu instrumento de trabalho, eles é que administram, né, entre aspas, aqui a sua jornada de trabalho, e eles que são responsáveis pelo seu ganho. Então, veja, não há aqui uma regulação, não há direitos pré-estabelecidos, não há contrato, não há salário fixo, não há jornada de trabalho pré-definida, não há um local de trabalho, não é isso? Então, o que caracteriza a uberização do trabalho é exatamente a ausência da regulação de direitos. E essa é uma tendência do capitalismo mundial. Sempre, cada vez mais, nós veremos essa configuração de trabalho, não é? Hoje, no Brasil, calcula-se que há aproximadamente 6 milhões já de trabalhadores de aplicativos. E a gente sabe que milhares desses trabalhadores de aplicativos, eles são trabalhadores que anteriormente tiveram emprego, né, tiveram um contrato formal, mas em função da demissão, em função da crise econômica, eles partem, né, para esse trabalho de aplicativo como uma fonte de renda. E é interessante, porque nessa uberização do trabalho, a gente tem pesquisas, tem relatos, tem estudos que mostram, né, que há jornadas de trabalho muito extensas, né? Então há uma fadiga laboral muito grande, há uma imprevisibilidade no seu ganho, ou o seu ganho está associado à quantidade de tempo que se trabalha, isso leva a jornadas de trabalho de 12, 14 horas, não é? Então é uma situação muito difícil. Embora, curiosamente, né, e aqui eu quero fazer referência a um outro aspecto mais ideológico do mundo do trabalho,
há muitos entregadores, e quem já pegou um Uber ou um 99, sei lá, essas plataformas, quem já usou essas plataformas, curiosamente, você conversando com esses trabalhadores, muitos deles não são favoráveis a que haja uma regulação. Então, aqui tem uma outra coisa que se é verdade que há exploração no trabalho, não é? Há também um aspecto que a gente deveria entender melhor, que é também esse desejo, essa vontade, esse anseio dos trabalhadores pela emancipação, pela autonomia, porque não nos iludamos, né? Você trabalhar também sob o jugo, né? De 8 horas, em um ambiente de trabalho onde você não tem nenhuma autonomia, não é? Muitas pessoas sentem agora o que? Uma liberdade, uma liberdade no trabalho, no sentido que elas têm uma certa autonomia, digamos assim. Então, tem esse aspecto contraditório, né? Essa dialética que precisa ser melhor entendida, não é? Mas é fato de que a maioria desses trabalhadores, e isso é um outro aspecto importante, a maioria desses trabalhadores, eles também estão seduzidos pela ideologia do empreendedorismo. Essa é uma outra questão relativamente nova no Brasil, né? Agora, né, e esse é o discurso do capitalismo, essa ideologia do capitalismo, que todos nós devemos ser empreendedores, cada um é responsável por si mesmo, o seu sucesso depende da sua performance, depende do seu esforço, não é? E se você não consegue, não atinge suas metas, se você não tem uma renda satisfatória, o problema é seu, é porque você não foi empreendedor o suficientemente. Então, há toda uma ideologia em torno do empreendedorismo, não é? Que, na verdade, a gente precisa desmistificar, porque, efetivamente, no Brasil, hoje, o empreendedorismo se transformou em estratégia de sobrevivência. Então, o empreendedorismo no Brasil, com as devidas exceções, não tem nada a ver com novos empresários, né? Tem a ver com estratégia de sobrevivência, né? Eu moro no Nordeste, não estou nesse momento no Nordeste, estou aqui no Sul, momentaneamente, mas o Nordeste é impressionante, né? Milhares de pessoas estão nas ruas, né? Lutando pela sobrevivência. São empreendedores, né? São empreendedores, estão lutando pela sobrevivência. Mas não há como negar que hoje é um forte discurso dessa ideologia do empreendedorismo, né? Que é uma ideologia liberal, né? Que precisa ser discutida, precisa ser confrontada, não é? Porque ela responsabiliza os indivíduos e desresponsabiliza o Estado, desresponsabiliza o capital, não é mesmo? E nos transforma numa selva, onde cada um tem que lutar por conta própria e muitas vezes disputar, competir com o seu colega que está ali ao lado, né? Então é uma sociedade muito perversa, essa sociedade do empreendedorismo, muito perversa, não é? E um outro aspecto que eu queria chamar a atenção aqui para essa revolução, essa nova revolução produtiva, né, para poder entrar no terceiro grande movimento de mudança do capitalismo mundial, diz respeito ao fato de que essa revolução em curso, diferentemente da primeira revolução industrial, da segunda revolução industrial, que gerou milhares de empregos, essa revolução, ela elimina postos de trabalho. Então, o que a gente está assistindo no mundo inteiro também é um processo crescente de desindustrialização, não é? De desindustrialização. Então, um ABC, por exemplo, né, que todos nós, enfim, conhecemos, o ABC nunca mais vai existir, né? Essas grandes indústrias que empregam milhares de trabalhadores, isso não retornará mais. A sociedade fordista, a sociedade do pleno emprego, isso é uma ingenuidade acreditar que nós vamos voltar à sociedade do pleno emprego, porque essa nova revolução produtiva, ela elimina postos de trabalho na indústria e empurra milhares de trabalhadores para o setor de serviços. Só que aí tem um problema. O setor de serviços, via de regra, são empregos precários, empregos que pagam poucos, não é? Um exemplo, né, típico de emprego, né, dessa revolução produtiva são os call centers. Call centers, onde trabalham milhares de jovens, né, ganham muito pouco, no máximo salário mínimo. Então, veja, e a indústria, ela era importante porque ela puxava os salários para cima, não é? Puxava os salários para cima.
Então, nós temos essa nova configuração. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, quase 30% do PIB brasileiro nos anos 70 eram oriundos da indústria. Hoje é pouco mais de 10%. Né? Pouco mais de 10%. Por quê? Porque é um processo, né, de robotização, de microeletrônica, dessas inovações tecnológicas. Então, há um autor, né, Robert Castell, que ele diz o seguinte, que essa nova sociedade do trabalho, ela está criando 3 grupos de trabalhadores, né? Os trabalhadores integrados, que são aqueles trabalhadores que é um número cada vez mais reduzido, integrados onde? Nessas grandes, são empregados, funcionários dessas grandes corporações transnacionais, globalizadas, que trabalham com esse setor de ponta, né, das inovações tecnológicas, que dominam a linguagem digital, né, o chamado capitalismo imaterial, enfim. O outro grupo, que é um contingente enorme, são os trabalhadores semi-integrados, que são esses trabalhadores terceirizados, trabalhadores precarizados, trabalhadores com rendimento insatisfatório, trabalhadores intermitentes, né? Ora tem trabalho, ora não tem, né? E, finalmente, o terceiro grupo, ele classifica como os trabalhadores excluídos, que são esses trabalhadores que nunca terão um emprego, né? Isso é muito claro, por exemplo, no Nordeste brasileiro. Eu lembro que, na época da discussão da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, a gente distribuindo jornal, né, e conversando com os trabalhadores, nos terminais de ônibus, onde havia grande concentração de trabalhadores, muitos deles, eu tive essa experiência, muitos deles diziam o seguinte, olha, para mim a reforma trabalhista não diz nada, porque eu nunca tive carteira de trabalho, né? Então, a reforma trabalhista não ia alterar a vida dele. Como a reforma da Previdência também não. Essa é outra perversidade, né? As reformas da Previdência, que vêm sendo colocadas a cada poucos anos, e nós tivemos agora essa última reforma da Previdência, empurra milhares de trabalhadores para a impossibilidade do acesso à Previdência, na medida em que eles não conseguem ter um tempo mínimo de trabalho e um tempo mínimo de contribuição, não é? Então, nós estamos realmente constituindo toda uma geração de trabalhadores, né, que terão uma vida dramática, porque não conseguem sequer reunir tempo de contribuição e tempo de serviço, digamos assim, não é? Então, veja, essa é um segundo grande movimento, né? Essa revolução tecnológica, essa evolução das forças produtivas, que se associa ao primeiro movimento da desregulamentação. Então, como eu falei anteriormente, um primeiro grande movimento do capitalismo hoje é de ofensiva contra os direitos dos trabalhadores, de desregulamentação, não é? Associado a esse movimento de desregulação, não é, de desmonte dos direitos, você tem junto com ele uma revolução produtiva, não é, que também suprime postos de trabalho. Então, aqui você tem uma conjunção, não é, de 2 grandes movimentos que precarizam a realidade dos trabalhadores. E acompanha esses movimentos de ofensiva do capital sobre os direitos e dessa revolução produtiva, acompanha ainda essa ideologia do empreendedorismo, que diz que daqui para frente é cada um por si, né? Então, é nesse contexto também que a gente deve entender a fragilização, as dificuldades dos sindicatos. Agora, evidentemente, também temos que ter presente, né, que essa nova configuração do trabalho, né, dessa informalidade, dessa crescente vulnerabilidade, ela também vai, né, gera insatisfação, gera frustração e gera luta social, né? Então, a gente já viu um ensaio de luta, né, desses trabalhadores, por exemplo, dos entregadores de aplicativo. O ano passado, acho que foi em julho, né, eles fizeram um movimento nacional, exatamente o dia o break dos apps, né, o break dos aplicativos. Então, é interessante. Também é a luta por emancipação, também é a luta por dignidade, não é? Então, novas formas de luta social virão, né, assim como os trabalhadores lá na origem da primeira Revolução Industrial, né, eles criaram os sindicatos, criaram suas formas coletivas de luta que não existiam anteriormente. Então, por quê? Porque a história é dialética e o capital, essa tensão entre o capital e o trabalho, né,
essa exploração, ela gera indignação, gera luta social, gera formas de organização, de emancipação. Então, isso é importante ter presente. Finalmente, um outro grande movimento, né, que está mudando a sociedade do trabalho diz respeito a um fenômeno, né, que nós todos também já ouvimos falar, já conhecemos, já discutimos, que é a chamada financiarização do capital, financiarização da sociedade, financiarização da esfera produtiva. Veja, interessante isso, né? Se a gente for pensar a sociedade industrial lá de trás, o século, se a gente for pensar o século XIX, o século XX, você tinha o quê? Os capitalistas, os grandes empresários, né, para ampliar o seu negócio, eles investiam em novas unidades fabris, abriam novas fábricas, expandiam o seu capital para outros países, e na medida em que eles expandiam, né, o seu negócio, eles geravam mais emprego, né? Então, o capitalismo industrial clássico, né, esse do século passado, ele distribuía renda através do assalariamento. É o que a gente ficou conhecendo como a sociedade fordista, né? Ou seja, era uma indústria que gerava milhares de empregos e você distribuía renda através do assalariamento, né? Então, o capitalista, parte da renda era dele, mas parte da renda ele tinha que retornar para a sociedade em forma de salários, né? E parte da renda ele investia em novas fábricas. Ora, o que está acontecendo hoje nesse capitalismo imaterial? Não há necessidade de você abrir novas fábricas, não é? Por quê? Porque as inovações tecnológicas aumentam a produção sem necessariamente você precisar aumentar o emprego, não é? Então, o que você tem? Aquela parte do recurso que retornava para a sociedade através de novas fábricas, através de pagamento de salários, esse dinheiro está indo para o mercado financeiro, não é? E o mercado financeiro, como a gente sabe, não tem absolutamente nenhum compromisso com isso, não retorna nada para a sociedade, não é? Então, o que a gente está assistindo é o quê? Grandes corporações, grandes empresas transnacionais, não é? Que têm altos executivos, CEOs, que ganham salários astronômicos, né? Para gerar renda e dividendo aos seus acionistas, né? E não mais para retornar dinheiro para os assalariados. Essa é a nova dinâmica do capitalismo. Você pega um sujeito como esse Jeff Bezos, que é o homem mais rico, o milionário mais rico do mundo, é proprietário dessa Amazon e cada vez mais investe nessa coisa das plataformas, etc. e tal. A Amazon gera pouquíssimos empregos, né? Exatamente porque é uma empresa onde há muita tecnologia, etc. e tal. É um site de vendas, né? Você vai lá, entra na Amazon, compra as coisas, etc. e tal. E o dinheiro que ele ganha não retorna para a sociedade, vai para o mercado financeiro. Então, essa é outra perversidade, né, que a gente assiste hoje no capitalismo mundial. Ou seja, o capitalismo, esse atual capitalismo, ele se descomprometeu de qualquer retorno para a sociedade, né? Diferentemente, talvez, esse capitalismo anterior, né? Tem aquela obra importante do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito Capitalismo. Como, entre aspas, aqui, né, o capitalismo anteriormente tinha uma certa ética nesse sentido, tinha um certo compromisso social, né, que se traduziu no chamado welfare state, no estado de bem-estar social. O que é o estado de bem-estar social? A gente aqui no Brasil não assistiu isso, né, mas na Europa isso foi muito importante. O estado de bem-estar social, o welfare state, era um pacto entre capital, trabalho e Estado. O capital entrava com a geração de empregos, não é isso? Os trabalhadores com seu trabalho e o Estado com os serviços públicos de qualidade, educação, saúde, saneamento, transporte coletivo, etc. e tal. Então, eram sociedades fordistas, né, dos anos dourados do capitalismo, eram sociedades socialmente mais equilibradas. Agora, hoje, esse capitalismo, ele rompeu com o pacto do welfare, ele não tem mais esse compromisso de retornar para a sociedade, gerando emprego, gerando salário, porque ele está submetido, está refém hoje do capitalismo financeiro. E, aliás, não é só a esfera produtiva que está refém do capital financeiro, a política também
está refém do capital financeiro, né? Vejam que em todos os países do mundo, e no Brasil não é diferente, o ministro que cuida das finanças, cuida da política monetária, são banqueiros, não é? Aqui no Brasil, na época do Lula, era o Meirelles, hoje é o Guedes. São sempre homens ligados ao sistema financeiro. Então, o sistema financeiro domina a política e domina o sistema produtivo. E se apartou, se descolou, se descomprometeu de qualquer projeto de inclusão social, não é? Esse é o grande desafio hoje. E aqui eu vou para a parte final, para finalizar, para a gente poder conversar, que é a seguinte, que é pensar o futuro do trabalho. Veja bem, historicamente, até recentemente, as pessoas, ou a grande maioria delas, se incluíam na sociedade através do assalariamento, né? A pessoa tinha um emprego, tinha um salário, e esse salário era a sua fonte de inclusão social. Através do seu salário, ela tinha acesso ao consumo, à educação, tinha acesso, enfim, à sua alimentação, à sua moradia, ao seu lazer, etc. e tal. Na medida hoje em que há um rompimento com essa perspectiva das pessoas se incluírem via assalariamento, entra a pergunta: como é que as pessoas vão se incluir na sociedade hoje se não encontram mais emprego? Se sequer estão procurando um trabalho, como mostra esse dado de 6 milhões de desalentados. Veja, essa é a questão central que está posta hoje, não só no Brasil, mas na sociedade mundial. O capitalismo, com essas mudanças todas, não é? Ele já não dá conta mais de incluir as pessoas, mas as pessoas precisam comer, as pessoas precisam morar, as pessoas precisam se vestir, não é isso? As pessoas precisam se deslocar. Então, aqui tem uma questão importante. Se o pleno emprego não retornará, né? Se não há mais perspectiva de inclusão via o assalariamento, como é que as pessoas vão se incluir socialmente? Como é que elas vão ter uma renda que lhes dê o mínimo de dignidade? Então, aqui há um debate novo na sociedade mundial, e também aqui no Brasil, que é o debate sobre a importância da instituição de uma renda básica universal, ou também conhecida como renda mínima universal, ou renda cidadã, que é a ideia de que todas as pessoas tenham acesso a uma renda mensal não intermitente, ou seja, uma renda regular, para que possam ter acesso ao mínimo, né? E eu acho que essa é uma proposta, uma ideia interessante, importante e cada vez mais necessária, não é? Porque as pessoas não vão conseguir se incluir via o assalariamento, elas, por conta própria, essa ideia do empreendedorismo é uma farsa, né, porque é mera sobrevivência. Muitas vezes as pessoas saem na rua, um grande objetivo daquele dia é arrumar comida. Então, essa é uma questão que nós deveríamos realmente dar importância, dar relevo a essa ideia, tá? Todo mundo, né, isso já dizia André Gorz, todo mundo, pelo simples fato de ter nascido, tem direito à vida, né? E não existe uma vida sem renda. Então, aqui, a economia solidária é uma janela, né, para a gente pensar isso. Há muito trabalho na sociedade, trabalho necessário, trabalho socialmente útil, se a gente pensar nos idosos, pensar nas crianças, pensar no meio ambiente. Por que não associar esse trabalho que é socialmente útil, que todo mundo se beneficia, com a ideia de uma renda, não é? Ou até independente disso, as pessoas terem uma renda mensal. E veja, no Brasil tem essa experiência do Bolsa Família, que não é uma renda cidadã, absolutamente, mas é uma experiência de uma renda, né, mensal insatisfatória, né? Nós tivemos agora recentemente a experiência do auxílio emergencial, que é uma espécie de renda também, não é? Só que foi intermitente, né? Ela ficou alguns meses e agora retornou depois de ter sido interrompida com um valor menor. Mas em todo o mundo, em função da pandemia, a gente assistiu os países mais ricos dando dinheiro na mão das pessoas. Por que não tornar isso permanente, né? Eu estava lendo hoje que na Alemanha eles vão iniciar uma experiência, né, destinando 1.200 euros por 3 anos, por um grupo lá de aproximadamente 150 pessoas, vão fazer uma experiência, né, sobre essa questão da renda. Então, eu creio que essa é a questão que está posta no futuro do trabalho. Na medida em que as pessoas não terão mais emprego, mas o trabalho
é uma atividade importante, ontológica. Então, como repensar o trabalho fora da caixinha da sociedade fordista, né? Como você valorizar milhares de atividades que existem por aí e associar esse trabalho a uma renda? E o dinheiro existe, tá? Eu estou concluindo aqui. O dinheiro existe, o dinheiro está no mercado financeiro, né? Nós temos que repatriar, digamos assim, né? Fazer com que esse dinheiro do mercado financeiro retorne para a sociedade, não é? E aqui, é claro, aqui a gente precisa da política, né? E aqui tem um outro drama, que é o fato de que a política também é refém do capital financeiro. Esse é um grande desafio, né? Como romper com essa dinâmica e fazer com que o capital financeiro sirva à sociedade, e não a sociedade servindo ao capital financeiro. Bem, eu creio que deu o tempo, então são algumas provocações aí para eventualmente a gente conversar, tá? Muito obrigado. Muito obrigada, César. Realmente são vários elementos que você nos traz para a gente conversar, e a gente queria conversar bastante, assim, queria conversar muito, né? Mas vamos entender também este momento como um momento inicial, esse momento também para nos provocar, né? Essa palavra que o César usou é muito importante para a gente ter esse horizonte. Então, acho que, César, você, para além dos elementos das mudanças, né, das mutações no mundo do trabalho, você traz uma contextualização histórica importante para a gente também compreender como é que a gente chegou até aqui, né? E com elementos também nos ajudando a pensar como é que a gente precisa de sair daqui e desse momento, né, ou dessa situação em que nós nos encontramos. Então, essa face do capitalismo que você traz diante também de um discurso enganador, né, que coloca as pessoas não compreendendo bem o seu papel, a questão da própria renda para a sobrevivência, o universo que inclui esse movimento, né, de autoestima em nome da iniciativa própria, né, ou do empreendedorismo. Isso a gente precisa estar sempre muito atento, né, e atentas a esse processo, para a gente fazer perguntas estruturantes, né, como algumas que foram trazidas aqui no nosso próprio chat, mas também como outras para a gente poder construir, colocar horizontes de superação dessa situação. Então, elementos como a renda básica, universal, como é que a gente já coloca isso dentro de um cenário de reflexão para a gente poder avançar um pouco, né? E, sobretudo, superar. A gente vai viver no próximo módulo um pouco a reflexão do trabalho na pandemia, né? E a gente percebe que a pandemia ela tem uma influência sobre o universo do trabalho que vai para muito além daquilo que a gente imagina. Mas, enfim, isso para dizer que você traz elementos muito estruturantes para a gente pensar. A gente agora vai chamar um vídeo que é da Aparecida. A Aparecida ela é uma liderança do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas, São Paulo. Então, a gente, de vez em quando, nos módulos, vai trazer um ou outro vídeo com a fala, né, das protagonistas, né, dos protagonistas dessa luta pelos direitos, né, e pelo acesso ao trabalho digno. Então, agora a gente escuta a Aparecida e, em seguida, a gente segue com outro momento. Sou Aparecida Marcondes de Oliveira, sou do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas. A situação das trabalhadoras domésticas hoje é uma situação precária, porque até hoje ainda não tem os direitos iguais aos demais dos outros trabalhadores. Mas trabalhador doméstico é uma profissão igual aos demais, porque ela gera economia, gera renda nesse país. Mas, infelizmente, a sociedade nos enxerga como que não produz lucro. Sem fim, Então, fica difícil como fala, ser valorizada disso. E outro, porém, que é a questão de relações, porque os empregadores também falam que é da família, mas nunca está no testamento. E a trabalhadora também, às vezes, acredita que ela pode ter essa valorização do empregador, não exige os direitos. Então, como não tem o registro de carteira, desde 1972,
Ainda até hoje ainda tem maioria que trabalha sem registro. Fica difícil de garantir os direitos, que é, às vezes, aposentadoria, afastamento de trabalho, acidente de trabalho, fundo de garantia, os demais. Mas a maioria da categoria são mulheres e sustenta as famílias, que é uma categoria que nós temos que acreditar que nós tem valor, sim. E tem muita luta ainda pela frente. Obrigada. Então, a gente agradece a Aparecida, que nos enviou o vídeo para compartilhar, né, de alguns rápidos elementos que ela traz na perspectiva do direito das trabalhadoras, né? A gente tem homens também, trabalhadores domésticos, mas ela mesma fala que a maioria são as mulheres, né? E se a gente for fazer um olhar mais amplo, a gente também vai compreender, né, uma série de outros elementos da negação dos direitos trabalhistas também na vida das mulheres. Então, são algumas provocações, são alguns questionamentos, algumas apresentações que vêm para nos colocar no lugar de repensar, né? E de pensar para frente também. Agora, eu gostaria de convidar o Jardel, porque o Jardel ele tem uma tarefa muito importante hoje no nosso módulo, que é fazer a captação das perguntas, alguns comentários, né? Diante de tantos, é preciso olhar, né, e selecionar alguns que dialogam mais com a temática da aula. É importante lembrar que nós teremos outros módulos também que tratarão, né, dos temas um pouco mais para frente, mas o Jardel vem para nos ajudar um pouco trazendo essas perguntas, comentários, e em seguida, então, a gente passa para o César para que ele possa fazer, em 20 minutos, uma retomada final a partir do que o Jardel vai trazer para a gente. Boa noite a todas, a todos. Boa noite, César, Alessandra. Muito rica a explanação e também os comentários aqui foram bastante pertinentes, né? Assim, o pessoal participaram bastante aqui. Então peguei quase todos os comentários que o pessoal colocou aqui, a parte sobretudo das perguntas, e começo com a pergunta do Padre Bragueto, que é da Pastoral Operária de São Paulo. Ele disse assim: vemos um retrocesso em quase tudo em nossos dias. Toda a luta feita teria sido em vão? Qual sua opinião? Que pergunta, hein? E a Rose também nos pergunta, Rose da Rede Jubileu Sul Brasil, nos pergunta: é possível os direitos trabalhistas serem restabelecidos? Qual seria o caminho? E junto com essa mesma pergunta, também o Bragueto pergunta: pela dialética da história, é possível retomar os direitos perdidos no futuro, a médio prazo? O que acha? Né? Então, as duas perguntas aí da Rose e do Bragueto estão próximas, relacionadas aí aos direitos trabalhistas, né? E a Alessandra Lazari, que é da JOC do Rio Grande do Sul, nos pergunta assim: que perspectivas se apontam para esse grande grupo de desempregados nesse cenário para garantir sobrevivência e dignidade? E para a juventude que está na perspectiva de conseguir trabalho, então que perspectivas, né, encontramos aí para os desempregados e de modo especial para a juventude, que é um dos grupos mais impactados aí com o desemprego, né, e com toda a questão da educação também. A Rosana Bones nos pergunta se o empreendedorismo social pode ser um caminho para a dignidade, trabalho e emprego e renda, né? E o companheiro André Lang, da PO do Paraná, de Curitiba, nos pergunta: há atualmente uma produção de riqueza socialmente produzida sem precedentes da história. Não teríamos que começar a pensar novas formas de distribuição desta riqueza socialmente produzida? Talvez dialogue um pouco com o que o César nos coloca da renda mínima, né? De onde sairá essa renda mínima? A Edília Santa Catarina pergunta: qual a perspectiva de novos empregos? Como sair dessa situação de miserabilidade? Aqui também várias perguntas sobre qual
essa perspectiva de saída. A Renata pergunta, a renda mínima universal não seria uma acomodação, estagnação, para que o mercado financeiro continue acumulando? Então, aqui já há um contraponto sobre a perspectiva da renda mínima universal, né? Se não seria uma estagnação, acomodação, para que o mercado financeiro continue acumulando. O Elton nos pergunta, está na hora de investir em sistemas cooperativos, renda básica calma. Está na hora de investir em sistemas cooperativos. Renda básica, retroalimentação do capitalismo. Não? Então, está se perguntando se a renda básica não seria a retroalimentação do capitalismo. Então, algumas perguntas já vão dialogando com outros temas que virão pela frente no curso também. A Vânia pergunta, diante do quadro de iniciativas, anunciar nas comunidades se vemos mudança, diante do quadro, que iniciativas anunciar nas comunidades se vemos essas mudanças, avanços ausentes nas nossas regiões? Como nos inserir nesse processo de revolução tecnológica, acho que seria isso, revolução tecnológica, sem tecnologia no trabalho? Então, também outra pergunta. Bom, foram essas perguntas, depois chegaram outras perguntas aqui que não necessariamente vamos dar conta de também fazer todas, mas tem mais um aqui do Flávio, do Rio de Janeiro, que diz assim, César, penso que o grande desafio está na construção uma política de Estado que invista na geração de empregos. Nesse sentido, quais podem ser algumas propostas de um governo de esquerda deve ter para a nossa sociedade? Ou seja, que propostas um governo de esquerda deve ter para a nossa sociedade, né? Diante da construção. E aí o Oswaldo Andrade, de São Paulo, diz, dentro do capitalismo e do neoliberalismo, tem saída para os trabalhadores? Enfim, várias perguntas aqui. Também o Pedro Paulo Santos, também de São Paulo, se não me engano, nos diz, a proposta do Papa Francisco sobre a economia de Francisco e Clara já seria uma forma de enfrentamento dessa situação? Também são temas que virão pela frente, né? Enfim, vários comentários aqui, muito importante, e acho que o César tem aí mais tema para trabalhar mais umas 2 horas conosco, né, nesse sentido. Mas eu quero trazer também alguns comentários, sobretudo aqui do companheiro Hélio Gazda, que também vai estar conosco aí no terceiro módulo. O Hélio Gazda, que também é um teólogo estudante do tema do trabalho, né, pesquisador. Ele diz, o capitalismo digital de plataforma é a fonte de riqueza dos novos bilionários. São donos, acionistas de grandes plataformas digitais. Amazon, Microsoft, Google, Tesla, Uber, Facebook e etc. Né? Então, aí tem vários comentários que não vamos também dar conta de trazer todos eles aqui. Acho que devolvemos aí para o César, que pode nos tecer algumas reflexões sobre alguns comentários, lembrando que outros a gente vai aprofundando durante os próximos módulos do curso, né? É importante a gente coletar todos esses comentários para, à medida que a gente vai também trabalhando o curso, a gente vai também trabalhando alguns comentários e perguntas. E talvez só um comentário que eu gostaria de fazer antes de passar para o César Jardel, é que no próprio site da Pastoral Operária e da Semana Social Brasileira tem materiais, artigos, textos, subsídios, que a gente não dá conta de aprofundar tudo, né, no processo do curso, mas que também fica essa motivação para que cada um também possa fazer o seu caminho de estudo, de aprofundamento. Tem entrevistas, né, também importantes, inclusive materiais, né, do César, que ele já vem, né, ajudando a gente nesse caminho da Semana Social também. Com você, César, querido. Tá bom, muito obrigado pela participação de todos aqui, pelas questões, e muitas dessas pessoas aqui eu conheço, que levantaram essas questões, e são pessoas que poderiam
tranquilamente contribuir com esse debate, né? Tem colegas aqui, pesquisadores, que estudam a questão do trabalho, outros acompanham, né, o movimento operário. Então, não quero ficar aqui no monopólio da palavra, né? E vamos tentar dialogar um pouco com essas questões, né? Começando pelo Padre Bragueto, que é uma referência. Olá, Padre Bragueto, quem sabe que é uma referência para o movimento operário brasileiro, o apoio às lutas, às reflexões, né? E ele coloca questões muito pertinentes aqui, e vamos aqui linkar essas duas questões dele, né? É fato, nós estamos assistindo retrocessos diários em função desse governo, não é? Não há necessidade de listar aqui os retrocessos, são diários, né? São quase que a cada hora, não é? Agora, tu mesmo fala, né, Bragueto, que a dialética da história, né? Então, é sempre importante olhar sobre essa perspectiva, olhar a história sobre a dialética, né? Um governo como esse não se sustenta por muito tempo. Não se sustenta. Governo negacionista, de ataque sistemático, de desrespeito, um governo que despreza o seu povo, que não cuida do seu povo, não é? A gente já assistiu agora esse final de semana, mesmo com toda essa problemática que é a pandemia, a gente indo às ruas, não é? Isso tende a crescer, só vai crescer, não é? Essa insatisfação exatamente. Então, isso é a dialética, né? A sociedade é isso, né? As contradições e não se sustenta um governo de retrocesso. Agora, a questão que tu pergunta aqui, se é possível os direitos trabalhistas serem restabelecidos, eu acho muito difícil, viu, Bragueto? Eu acho muito difícil. Os direitos, esse é um movimento mundial que a gente assiste de desregulamentação, de retirada, de flexibilização dos direitos. Eu acho que pensar uma sociedade dos direitos tal qual a sociedade fordista, né, eu acho difícil. Eu acho que a tendência, lamentavelmente, é que esse conjunto de direitos seja sempre cada vez mais reservado a uma parcela menor de trabalhadores, não é? Como eu não acredito na possibilidade de um retorno do pleno emprego, né? Todos terão seu emprego. Nós podemos até, em algum momento, conjunturalmente, a partir de algo que um colega aqui falou, que agora não teria que recuperar o nome, que o Jardel fez a questão, o Estado, né, recuperar o papel keynesiano do Estado. O governo Lula fez isso, né, um modelo nacional desenvolvimentista, o Estado como indutor da economia, grandes obras, grandes investimentos, isso gera emprego, é fato, né, a grande depressão nos Estados Unidos, tal. Então o Estado é um agente importante para gerar equilíbrio social, gerar emprego, né, mas ele sozinho não consegue, né. Então, a questão aqui, e o Estado hoje está muito refém do capital financeiro, né? Então, esse é um problema, né? Eu digo a vocês aqui, né, é um debate em aberto aqui, há uma perspectiva de uma retomada de um governo mais de centro-esquerda, de um governo mais progressista, há essa perspectiva em 2022, não é? Mas pode anotar aí, será um governo com gigantescas dificuldades, porque o Estado brasileiro foi destroçado, não é? Os mecanismos de intervenção do Estado e nessa conjuntura mundial de recessão econômica. Então, vai encontrar dificuldades gigantescas. Será que a retomada do modelo nacional desenvolvimentista ela é possível novamente? Não é possível. E, aliás, há outras questões, né, que a gente deve colocar em relação a essa retomada do papel do Estado como o grande indutor, né, que se traduziu no chamado PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que é a questão ambiental. Será que realmente, né, a gente sabe, isso foi uma coisa muito polêmica nos governos anteriores, então tem questões, mas eu concordo, estou de acordo aqui que o Estado tem um papel importante, mas não sei se ele seria capaz de dar conta, né, de retomar uma sociedade do pleno emprego, e se mesmo o Estado, sob hegemonia de uma nova maioria progressista, se ele teria forças para retomar o conjunto de direitos. Não me parece que seja possível. Eu acho que cada vez mais a perspectiva da sociedade do trabalho é essa sociedade do trabalho da uberização, não é? Então, não sou muito otimista em relação a isso, mas isso é um debate, né? Certamente outros colegas
teria uma opinião muito distinta da minha, não é mesmo? Enfim, é o que a Rosilene pergunta, né? Se os direitos trabalhistas podem ser restabelecidos. Então, para os direitos trabalhistas serem restabelecidos, eles teriam que passar pelo Congresso, né? Agora, Congresso nosso, será que a gente consegue fazer uma reforma trabalhista ao contrário? Né? Todas as tentativas que nós fizemos no Brasil, mesmo nos governos progressistas, de ampliação dos direitos, não se conseguiram. Mesmo nos governos progressistas, nós tivemos a continuidade da desregulamentação e da flexibilização. E um dos motivos da deposição de Dilma foi porque ela colocou obstáculos ou resistência à reforma trabalhista e à reforma da Previdência, né? Esse foi um dos motivos que ela foi deposta, né, o tal do golpe de 2016. Então, restituir os direitos nessa conjuntura colocada de mudanças do capitalismo, de um Congresso conservador, de um Estado, né, bastante avariado, eu acho difícil, não é? Agora, a história é dialética, né? Pode acontecer coisas que a gente não, né, que de repente muda tudo, né? Pode, né? A história já nos dá, né? Há acontecimentos históricos que mudaram radicalmente o rumo da história. Enfim, mas a nossa luta, viu, Bragueto, respondendo à tua questão anterior, ela não foi em vão, né? Nenhuma luta é em vão, não é isso? Nenhuma luta é em vão. Toda luta, né? Toda luta é importante. Toda luta é importante. Eu sou de uma geração, né, como você e muitos de nós aqui, e até conversando com um colega esse final de semana, ele fala: a nossa geração fracassou, né? A gente lutou tanto, né, nos anos 80, MST, novo sindicalismo, formação de sindicatos, oposições sindicais, criação da Central dos Trabalhadores, organização dos trabalhadores, e lutas, e constituinte, direta já. E aí ele falou: e deu no que deu? Deu nisso, né? Mas não, a gente não pode pensar assim, né? Nenhuma luta é em vão, né? Nenhuma luta é em vão. Toda luta deixa sementes. Pode parecer meio clichê assim, né? Toda luta deixa sementes, mas é um fato, não é isso? E uma coisa animadora é que a gente vê a juventude lutando hoje, né? Isso é uma coisa, eu acho que a juventude cada vez mais no Brasil, nessa conjuntura, vai ter um papel importante, vai ter um protagonismo importante. Enfim. Bom, vamos aqui, para não me alongar muito, né? A Alessandra, que perspectivas se apontam para os desempregados nesse cenário? Como garantir sobrevivência e dignidade? Então, eu acho que nesse momento, essa luta pelo auxílio emergencial, né? Que essa palavra de ordem, né? Vacina no braço e comida no prato, né? Auxílio emergencial, né? Ele é importante, né? E é possível ampliar o auxílio emergencial, né? Então, essa é a única, assim, do ponto de vista imediato, não há expectativa, essa crise econômica, nessa pandemia, que a retomada da economia vai ser lenta, ainda mais de um governo negligente, irresponsável, não é? Se nós não tivéssemos um governo tão omisso, né, nós estaremos num outro patamar, né, já de talvez retomada de melhoria da economia, porque a gente só vai poder voltar a uma economia minimamente estável quando as pessoas possam voltar a trabalhar, né? Agora, por exemplo, você tem bandeira vermelha, você tem lockdown, você tem interrupção. Por quê? Porque não tem vacina, né? Então, veja, a irresponsabilidade, né? Então, realmente, Bolsonaro é um governo genocida, né? E eu tenho expectativa que a CPI seguramente vai apontar sua responsabilidade, e se a CPI for corajosa, ela vai realmente caracterizar o governo Bolsonaro como genocida, o que abre a possibilidade de ele ser julgado por um tribunal internacional, né? E eu tenho a expectativa e torço por isso, né? Torço no sentido de que nenhum ato fique impune, né? Eu torço para que a família do Bolsonaro, toda ela, vá parar na cadeia. É o mínimo diante de tanta omissão, de tanta atrocidade, não é? E a gente deve lutar por isso. Então é uma situação difícil para os desempregados, uma situação difícil para a juventude, né? A Rosane fala se o empreendedorismo social pode ser um caminho para a dignidade do trabalho, emprego e renda.
Olha, Rosana, eu não gosto desse conceito, dessa palavra empreendedorismo social. Eu nem sei se o empreendedorismo, se há um empreendedorismo social. O empreendedorismo sempre remete para aquele conceito do liberalismo, né? Que as saídas são individuais, que o mercado ele se auto-organiza, né? Então, eu não gosto muito desse conceito de empreendedorismo social, mas eu desconfio no sentido que você está querendo usar. Mas talvez fosse interessante, no lugar de empreendedorismo social, usar esse novo conceito, né, de economia social, essa coisa da outra economia, da economia solidária. Só que é o seguinte, ó, não adianta a economia solidária sem apoio do Estado, né? O Estado tem que ser um agente que dê sustentação, que dê financiamento. A gente teve no governo anteriores, mais progressistas, o BNDES emprestando 15, 20, 30 milhões de reais para empreendimento solidário. Aí vai. Agora, só nós, com nossas forças, as nossas associações de coletadores de material reciclável, é tudo muito difícil, porque você tem que ter apoio do Estado, inclusive a fundo perdido, né? Então, eu acho um pouco por aí, né? Se você não tiver mecanismos de fomento, de apoio, juridicamente, inclusive, né, que não uma iniciativa cooperativa não pode ter uma mesma legislação, enfim. Há algumas tentativas de experiência agora, de tentativa de criação de cooperativas de entregadores de aplicativos, mas sem o apoio do Estado, sem uma legislação específica, fica difícil, né? Mas assim, pode ser um caminho, e a gente sabe, existem experiências nessa área de recuperação, né, da renda, da dignidade, etc. e tal. O André, né, que é meu grande amigo, colega, pesquisador, professor, não é um dos maiores estudiosos de André Gores no Brasil, que é o primeiro teórico a formular essa ideia da renda mínima, né? O André é um profundo conhecedor, e a questão dele vai exatamente nessa linha. É fato, nunca se produziu riqueza como nesse momento da história. As novas tecnologias aumentaram a produtividade de forma exponencial, só que não acompanhou o aumento da produtividade e dos ganhos astronômicos trabalho, assalariamento. Então, a questão que ele coloca é exatamente essa. Será que não é necessário pensar novas formas de distribuir a riqueza? É porque a riqueza está se concentrando, Então, é exatamente nessa perspectiva que entra a renda básica, né? Seria uma forma, uma espécie de salário social, um salário de novo tipo, como diz um outro pesquisador aí, esqueci o nome dele agora, Bruno Cava. Então, a questão aqui, eu vi que houve algumas questões aqui que muito interessante. Será que essa ideia da renda mínima, da renda básica, também não está colocada na perspectiva de retroalimentar o capitalismo, etc. e tal? É provável, né? O capitalismo talvez, inclusive, reconheça que esse novo salário social ele é necessário, inclusive, para a sua própria sobrevivência. E ele se aproprie desse salário social via Estado, para ele, inclusive, também ganhar dinheiro em cima disso, né? O capitalismo, ele é... Agora, a questão aqui é essa, né? As pessoas precisam de uma renda para viver, né? Não tem outra alternativa. Então, preciso do auxílio emergencial. O crescimento da pobreza é dramático, é gigantesco, né? A gente está assistindo à desigualdade social, as pessoas nas ruas. Aqui em Curitiba, né? Eu estou aqui momentaneamente, ocupações acontecendo, né? Ora, quem vai para uma ocupação nesse frio é porque a pessoa está numa situação desesperadora, não é mesmo? Então, essa luta pela renda, né? Ela é importante, sabe? E no momento, o que tem aparecido como uma forma de redistribuir essa riqueza socialmente produzida, porque isso que o André falou é importante, não é? Essa riqueza é produzida pelo coletivo da sociedade e apropriada por poucos, né? A história daquele movimento em Wall Street, Occupy, 1%, nós somos 99% contra 1%, não é isso? Bom, acho que são essas questões aqui. A questão da renda básica como retroalimentação do capitalismo, eu fiz referência a isso. A Renata disse, será que o mercado financeiro
O mercado financeiro está no DNA dele, sempre acumula mais. Nós precisamos recuperar a capacidade da política. Por isso que aqui entra um outro elemento importante, nós aqui, né, das pastorais, dos movimentos, essa Semana Social Brasileira, né, a política, nós não podemos cair nesse discurso de desidratação da política, que a política ela é muito importante. Só ela pode colocar, só ela tem força, né, para colocar exatamente mecanismos que impeçam essa acumulação do capital. Bom, vamos concluindo aqui. O papel da pastoral operária. Acho que agora aqui são novas perguntas, né, Jardel? Acho que eu vou falar para você, porque eu não sei como é que está o nosso tempo aí, mas muito obrigado pelas questões e talvez eu não tenha respondido, mas enfim, é um diálogo, né? Só que só eu posso falar aqui, então. Muito obrigada, César. Eu acho que nos coloca assim, um desafio, mas, sobretudo, uma oportunidade, né, e uma possibilidade da gente poder aprofundar, estudar, refletir, dialogar. É claro que a gente sabe que esse movimento virtual, né, das reuniões virtuais, dos cursos virtuais, é uma possibilidade desse tempo, mas a gente sabe, a gente acredita nos processos presenciais, de reflexão, de discussão, né? Se a gente estivesse aqui numa sala de aula, ou num espaço onde coletivamente a gente pudesse se encontrar, com certeza a gente teria outras vozes também para serem escutadas e consideradas. Mas é nessa dinâmica também para a gente perceber que é urgente e é necessária uma atuação e desenvolver processos de formação, inclusive nessa conjuntura que, como você foi trazendo ao longo da sua fala, e os comentários e as perguntas também, elas trazem muito, né, a gravidade desse momento. Né, diante dos vários aspectos estruturais da sociedade, da nossa sobrevivência, né, da sobrevivência dos mais pobres, né, dos mais empobrecidos, das trabalhadores domésticos, como já foi trazido aqui pela Aparecida, né? Você trazia no início da sua fala o que eu acho que vale a pena para quem não conhece poder acessar, né, o relatório de conflitos no campo que a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, lançou ontem, e que traz, né, como que a violência, mesmo numa conjuntura de pandemia, ela aumentou, e traz o trabalho escravo como um destaque dessa conjuntura, né, e dessa violação dos direitos no Brasil. Então, é um mundo de elementos para que a gente possa refletir, aprofundar, estudar, conversar. Nós vamos seguir nessa dinâmica, né, com os próximos módulos. A gente quer agora socializar um outro vídeo, que é uma experiência das mulheres camponesas, né, diante da realidade da segurança alimentar, né? A gente falou aqui durante vários momentos do acesso à renda. A gente sabe que o acesso à renda ele está diretamente ligado à possibilidade de alimentar ou de não se alimentar, né? Como a gente tem visto no Brasil crescendo a fome. E a gente vai ver um pouco esse vídeo, é um vídeo curto, mas que traz para a gente também novas possibilidades na perspectiva da segurança alimentar e automaticamente do trabalho e da geração de renda. Então, a gente assiste esse curto vídeo agora. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser o que é, para mudar a sociedade. A importância nossa é a alimentação saudável. Quebra esse coco, Maria, faz a cocada que é pra molde a gente comer. Quebra esse coco, Maria, tira o leite, vambora botar no peixe pra gente comer. Quebra esse coco, Maria. A terra, pela chuva, na noite passada foi molhada e hoje foi preparada. Quebra esse coco, Maria, tira o leite, vambora botar no peixe pra gente comer. Quebra esse coco, Maria, faz a cocada que é pra molde a gente comer. Quebra esse coco, Maria, tira o leite, vambora botar no peixe pra gente comer. Meu babazuco, tanto quero libertar uma açaí, bacuri nós iremos libertar. Traz o macete, o machado, pega o coco, menina, segura o coco, vambora o coco quebrar. Quebra esse coco, Maria, faz a cocada que é pra molde a gente comer. Quebra esse coco, Maria, tira o leite, vambora botar no peixe pra gente comer. E é assim que eu guardo a minha semente crioula. A minha mãe quebrava
coco pra comer. E hoje em dia eu canto coco pra viver. A minha mãe quebrava coco pra comer. E hoje em dia eu canto coco pra viver. Olha o coco, quem vai querer? Olha a cocada, quem vai querer? Olha o coco, quem vai querer? Olha a cocada, quem vai querer? A minha mãe quebrava coco pra comer. E hoje em dia eu canto coco pra viver. A minha mãe quebrava coco pra comer. E hoje em dia eu canto coco pra viver. Olha o coco, pra mim, vai ser querer? mulher camponesa é uma liberdade, é a autonomia. Então, o César falava que a luta, ela traz esperanças, né? E é nessa dinâmica que a gente também precisa se alimentar, né? Ou se fortalecer, ou construir caminhos de solidariedade mútua, para que a gente consiga, de fato, sobreviver, garantindo a dignidade que é uma origem de cada um de nós, né? E uma necessidade urgente. Eu passo, então, agora, Jardel, se você quiser fazer uma saudação final, uma palavra de despedida, e em seguida para o César também se despedir, né, do nosso povo que nos acompanhou, de vários lugares do Brasil, do Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Norte. Então, a gente tem uma alegria muito grande de ter as várias regiões do Brasil nos acompanhando neste caminho de formação. Jardel, é com você. Bem, obrigado, Ale, obrigado, César, pela rica explanação. Reitero a fala da Ale anterior, de que tem o texto do César que está hoje, né, no site da Semana Social Brasileira, no site da Pastoral Operária também. É importante a gente aprofundar esse tema e dizer que é um começo esse, né? Nós iremos, algumas propostas, perguntas que saíram e comentários, elas serão pautas nos próximos temas também, né? Ainda no próximo tema a gente continua olhando para essa realidade do presente do trabalho, pensando também essa perspectiva do futuro, e à medida também tem perguntas sobre qual é o papel da igreja, nós teremos um momento que a gente vai discutir isso também, né? O papel da igreja no decorrer da história da organização do trabalho e dos trabalhadores, e também a importância hoje. Então, temos muitos conteúdos para frente, para as próximas 4 etapas, os próximos 4 módulos, que será fundamental para a gente continuar discutindo, debatendo esse tema. Junto também com essa abordagem aqui ao vivo, terão para todos os módulos textos complementares que vocês podem acompanhar, e isso será muito importante para continuar discutindo, debatendo, né? Inclusive, vamos fundamentando a partir das perguntas, dos comentários, para ir nos embasando e tentando fazer essa ligação entre um módulo e outro. Agradecer a todas e todos que estão por todo o Brasil acompanhando os comentários, a gente vai percebendo isso, né, de vários lugares, muita gente de pastoral, de movimento, isso é bem importante, o curso é exatamente para isso, né? César, se quiser fazer uma fala de despedida. Eu agradeço a todos e a todas que participaram, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês, obrigado também pelo diálogo, tá bom? E também parabenizar aí a nossa Semana Social Brasileira, a Pastoral Operária, o Jubileu Sul, por essa iniciativa, né? Tá bom? Estamos juntos, né? Nessa caminhada, muito obrigado, um grande abraço, forte abraço a todos. Muito obrigada, então, César, pelo caminho que você constrói com a gente, né, que a sua presença com a gente sempre é no sentido da construção coletiva, e isso para a gente é muito importante. A gente agradece ao Jardel, né, que é da organização do curso e que está aqui nessa tarefa hoje com a gente, ajudando, né, nas perguntas, mobilizando outras questões também, e que terá outros papéis importantes também nos módulos que seguimos adiante. Nós agradecemos a Juscelene, que é assessora de comunicação do Jubileu Sul Brasil, a Osnilda, que é assessora de comunicação da Semana Social Brasileira, né, pela contribuição no antes, no durante e no depois do módulo, né, que tem uma série de demandas também para a comunicação nesse sentido. Nós agradecemos a Toninha,
que com a gente aqui fez uma poesia, né, que a gente vai disponibilizar depois, foi uma poesia pensada, né, para esse momento, para nos presentear neste módulo. A gente só queria lembrar também que a lista de presença online, ela está aí disponível, né, nos links, então é importante que vocês acessem, né, principalmente para quem necessita, né, de um certificado, né, depois, posterior ao final dos 5 módulos. A gente queria lembrar também que no próximo dia 8, próxima terça-feira, né, exatamente daqui uma semana, às 19h30, no horário de Brasília, a gente também vai estar vivenciando esse segundo momento, com o tema O Trabalho no Contexto da Pandemia. Então, de maneira geral, né, é uma continuidade desse primeiro módulo, então, refletir sobre o desemprego, a depreciação da qualidade do trabalho, precarização na perspectiva do urbano e do rural, da situação das mulheres trabalhadoras na pandemia, home office, que a gente falou um pouco aqui também, teletrabalho. Então, o futuro do trabalho nessas condições do presente, que são tão exigentes para a gente, né? Quem vai nos acompanhar, quem vai fazer a assessoria do módulo, é a professora Sandra Gema, que é especialista em ergonomia pela engenharia de produção da Escola Politécnica da USP e também da Universidade Estadual de Campinas. Então, a gente espera que vocês possam participar novamente. Essa aula ficará gravada para quem, por alguma razão, não conseguiu acompanhar, ou que achou interessante e que queira divulgar, né, com outros colegas, companheiros de estudo, de trabalho, para que a gente possa ter um espaço sempre de formação aberto para a gente participar. Ok? Então, a gente encerra agradecendo a cada um, desejando boa noite, bom descanso, boa semana, saúde e paz, para que a gente possa seguir na luta, que a luta pela frente, né? A luta do presente e a luta do futuro, elas são grandes e exigentes, mas é nesse lugar que a gente se coloca para a transformação, ok? Muito obrigada, tchau a todos, fiquem bem e bom descanso.